Se hoje fosse seu último dia, você olharia para trás com orgulho ou com arrependimento? Quantas coisas você deixou de fazer, não porque eram impossíveis, mas porque tinha medo de tentar? Quantas versões de você morreram antes de nascer porque você preferiu segurança ao invés de significado? E se eu te dissesse que você não está vivendo com cautela, você está morrendo devagar com a desculpa de estar se protegendo? Existe uma criatura que a maioria das pessoas despreza sem entender. O rato vive em um mundo projetado para matá-lo. Cada canto pode esconder um predador. Cada sombra pode ser a última coisa que ele vê. Cada pedaço de comida pode ser veneno. Cada som pode ser a morte se aproximando. Ele nasceu em um universo hostil, onde tudo é maior, mais rápido, mais forte que ele. E mesmo assim, ele explora. Observe-o emergindo de seu esconderijo. O focinho se move freneticamente, coletando informações do ar. Os olhos pequenos e escuros escaneiam o ambiente. As orelhas giram captando cada som. O corpo inteiro é um sensor de perigo. Ele está completamente ciente de que dar um passo para fora pode significar sua morte. Mas ele sai mesmo assim. Não porque é corajoso no sentido tradicional, não porque não tem medo. Ele treme. O coração dele bate a 100 por minuto. Cada instinto grita para ele voltar para a segurança da toca. Mas algo nele é mais forte que o medo. A necessidade de explorar, de descobrir, de viver, mesmo que isso signifique arriscar morrer. Ele corre ao longo da parede, perto de possíveis esconderijos. Para. Escuta, avalia e continua. Cada movimento é calculado, mas comprometido. Ele não paralisa. Ele age apesar do terror. O rato não deixa o medo vencer. Ele deixa o medo informar, mas não controlar. Observe o momento da decisão crítica. O rato encontrou comida. Está no meio de um espaço aberto, completamente exposto. Qualquer predador pode vê-lo. Qualquer ataque seria fatal. A distância até a segurança é grande demais. Ele pode ver a comida, pode sentir o cheiro, sabe que precisa dela e sabe que alcançá-la pode matá-lo. Por um momento, ele fica paralisado. O medo e a necessidade lutam dentro dele. Voltar para a toca significa segurança, mas também significa fome. Avançar significa risco, mas também significa sobrevivência. Não há opção perfeita, não há caminho sem medo, e ele escolhe. O corpo pequeno se lança para frente. Ele corre, não porque deixou de ter medo, mas porque decidiu que viver com medo é melhor que morrer de fome na segurança. Os músculos se movem ao máximo. Cada segundo conta. Ele alcança a comida, pega o que pode carregar e corre de volta. O coração dele está explodindo. O terror está em cada célula. Mas ele fez. Ele arriscou. Ele viveu. E na próxima vez que houver comida em espaço aberto, ele vai arriscar de novo. Porque ele aprendeu algo fundamental. Viver significa arriscar. Segurança absoluta é outra palavra para a morte lenta. O medo nunca desaparece. Mas você pode agir apesar dele. O rato escolhe tentar, não porque é fácil ou seguro, mas porque tentar é a única forma real de viver. Sêneca escrevia em suas cartas a Lucílio, carta 101, toda a vida é escravidão. Portanto, acostuma-te à tua condição e não te lamentes dela, mas aproveita ao máximo o que ela tem de bom. Não há situação tão dura que um espírito firme não possa encontrar nela alguma ocasião para se contentar. O rato vive em uma prisão de predação constante. Cada dia é uma sentença de morte adiada. Ele não pode mudar isso. Não pode fazer o mundo ficar mais seguro. Não pode eliminar os predadores ou o veneno ou a fome. Ele está preso em condições brutais que não escolheu. Mas ele não usa isso como desculpa para não viver. Você faz isso. Você olha para as condições imperfeitas da sua vida e decide que elas justificam a inação. Eu tentaria, mas a economia está ruim. Eu arriscaria,
mas tenho responsabilidades. Eu viveria, mas o mundo é perigoso. Você lista as razões pelas quais suas circunstâncias te impedem de agir. O rato tem razões infinitamente melhores e age mesmo assim, porque ele entende algo que você esqueceu. As condições nunca serão perfeitas. O mundo nunca será seguro. O medo nunca vai embora completamente. Esperar pela situação ideal é esperar pela morte sem ter vivido. E nas Escrituras, em Eclesiastes 11:4, encontramos: quem fica observando o vento nunca semeia, quem fica olhando as nuvens nunca colhe. O rato nos ensina a verdade brutal da ação, apesar do medo. É na saída da toca que você descobre se está vivo ou apenas existindo. É no risco calculado, mas real, que você se torna mais do que suas circunstâncias. É na escolha de tentar, apesar do terror, que você honra a vida que recebeu. É no movimento para frente, mesmo tremendo, que você prova seu valor para si mesmo. É na recusa de deixar o medo decidir que você finalmente começa a viver de verdade. Você já reparou como usa medo como escudo contra a vida? Quantas vezes você disse "é muito arriscado" sobre coisas que o rato arriscaria sem pensar duas vezes? Quantas vezes você deixou de tentar não porque era impossível, mas porque poderia falhar publicamente? Quantas vezes você escolheu a segurança da inação ao invés do risco da tentativa? Quantos anos você viveu como se tivesse eternidade, evitando tudo que te assusta como se o tempo fosse infinito? O rato sai da toca todos os dias, sabendo que pode morrer. Você fica em casa evitando riscos, como se segurança fosse a mesma coisa que vida. O rato age com medo pulsando em cada célula. Você paralisa esperando que o medo desapareça antes de agir. O rato arrisca, porque viver significa arriscar. Você evita porque acha que pode ter vida sem risco. O rato morre eventualmente, mas morre tendo tentado. Você vai morrer também, mas vai morrer se perguntando: e se eu tivesse tentado? O rato vive cada dia como se pudesse ser o último porque pode. Você vive como se fosse imortal. E depois se surpreende quando o tempo acaba. E tudo bem. Você acredita que pode esperar porque não sente urgência real. A morte é abstrata para você. É algo que acontece com outros, ou que vai acontecer um dia, mas não hoje, não agora. Então você adia, você protela, você diz: vou fazer quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais certeza. Você construiu uma fantasia de imortalidade. Não explicitamente, mas nas suas ações. Você age como se tivesse décadas garantidas. Como se o tempo fosse um recurso infinito que você pode desperdiçar sem consequência. O rato não tem esse luxo. Ele sabe instintivamente que cada dia pode ser o último, que cada saída da toca pode ser a última vez. Então, ele não adia. Não espera condições perfeitas, não guarda sua coragem para quando estiver mais preparado. Você tem o luxo da ilusão de segurança, e esse luxo está te matando. Porque enquanto você espera, o tempo passa, pessoas morrem, oportunidades desaparecem, seu corpo envelhece, sua janela de possibilidades se fecha lentamente, e você nem percebe porque está ocupado evitando riscos. Os estoicos chamavam isso de viver como se fôssemos imortais. Você sabe que vai morrer. Todo mundo sabe. Mas você não vive como se soubesse. Você vive como se tivesse tempo infinito para fazer as coisas que importam. E um dia você vai acordar e perceber que o tempo acabou, que você gastou décadas evitando risco, protegendo-se, esperando o momento certo. E o momento certo nunca chegou. E agora é tarde demais. E nas Escrituras, em Tiago 4,14, encontramos: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são apenas como neblina que aparece por um instante e depois se dissipa. O rato vive essa verdade visceralmente. Ele não finge que tem controle sobre quanto tempo terá. Não constrói planos de 10 anos.
Não adia experiências importantes para quando tiver mais segurança. Ele vive agora porque agora é tudo que ele tem garantido. Você sabe disso intelectualmente. Você já ouviu 1000 vezes que a vida é curta, que o tempo voa, que devemos viver cada dia como se fosse o último. Mas você não age como se soubesse. Você age como se tivesse décadas garantidas para fazer as coisas que importam. O rato não tem a distração do futuro hipotético. Ele tem apenas este momento, esta decisão, este risco, e ele escolhe viver. Você tem o mesmo momento, a mesma decisão, o mesmo risco, mas escolhe esperar. Existe algo sobre o rato que ninguém te contou. Ele não é estúpido, não é imprudente. Ele não sai da toca por falta de inteligência ou consciência do perigo. Ele é profundamente consciente. Seu cérebro está constantemente calculando risco, avaliando ameaças, medindo probabilidades. E mesmo com toda essa consciência, com todo esse medo, com todo esse conhecimento do perigo, ele escolhe agir, porque ele entende algo que você se recusa a aceitar. Evitar todo risco é o maior risco de todos. Ficar na toca pode parecer seguro, mas morrer de fome é morte garantida. Nunca se expor pode parecer prudente, mas nunca viver é desperdício garantido. O rato faz cálculos, mas ele não deixa o cálculo paralisá-lo. Ele não fica na toca fazendo análises infinitas de risco versus recompensa. Em algum momento ele precisa agir, e ele age. Você faz o oposto. Você analisa até que a análise se torna paralisia. Você calcula até que o cálculo se torna desculpa. Você pesa prós e contras até que o peso te esmaga e você não faz nada. O rato aceita que não há certeza, que nunca haverá certeza. Que agir significa arriscar, e arriscar significa possibilidade de fracasso, e ele age mesmo assim. Você espera por certeza que nunca virá, e enquanto espera, perde tudo que não requer certeza para ser experimentado. Quantas oportunidades você deixou passar porque precisava pensar mais um pouco? Quantos relacionamentos você nunca começou porque tinha medo de ser rejeitado? Quantos projetos você nunca lançou porque tinham que ser perfeitos primeiro? Quantos sonhos você enterrou com a desculpa de que não era o momento certo? Quantas versões corajosas de você morreram enquanto a versão covarde esperava por segurança? Quantas vezes você vai dizer, um dia eu faço isso, sabendo que esse dia pode nunca chegar? Quantos anos você desperdiçou evitando fracasso ao invés de arriscar sucesso? No seu último dia, quando você olhar para trás, o que você vai ver? Tentativas honestas ou desculpas elaboradas? Você diz que está sendo prudente. Você diz que está sendo responsável, que está protegendo seus recursos, sua reputação, sua segurança, que está esperando o momento certo, as condições certas, a preparação certa. Que não é medo, é sabedoria, mas é medo. É só medo com um nome mais bonito. O rato tem razões reais para ter medo. Predadores reais, perigos reais, morte real esperando a um passo em falso. E ele age mesmo assim, não porque é corajoso em algum sentido heróico, mas porque ele entende que medo não pode ser o único fator na decisão. Você tem medos imaginários na maior parte. Medo da opinião alheia, medo do constrangimento, medo de descobrir que talvez você não seja tão especial quanto acredita. Seus medos raramente envolvem morte literal, mas você os trata como se fossem maiores que os medos do rato. A diferença não é na magnitude do medo, é na resposta ao medo. O rato sente o medo e pergunta, se eu não fizer isso, o que acontece? E frequentemente a resposta é, morte lenta por fome ou estagnação. Então ele age. Você sente o medo e pergunta, se eu fizer isso, o que pode dar errado? E então lista 50 cenários catastróficos, a maioria deles improváveis, nenhum deles fatal. E usa essa lista como justificativa para não fazer nada. Prudência é avaliar risco e agir de acordo. Covardia é usar a avaliação de risco como desculpa para nunca agir.
Você confundiu as duas e está chamando sua paralisia de virtude. Marco Aurélio escrevia em suas Meditações, livro 2, 11. Pensa na substância de que és feito e como em pouco tempo nada serás. Ou antes, nem sequer nada, mas sim algo que nem ainda nasceu. Você sabe o que está perdendo enquanto espera por coragem? Você está perdendo sua vida, não metaforicamente, literalmente. Cada dia que você adia é um dia que nunca volta. Cada oportunidade que você deixa passar por medo é uma porta que se fecha. Cada versão corajosa de você que você sufoca nasce morta e nunca ressuscita. Você está envelhecendo, seu corpo está ficando mais fraco, sua janela de possibilidades está se fechando. As pessoas que você ama estão morrendo. O tempo que você pensou que tinha está se revelando uma ilusão e você está desperdiçando tudo isso esperando se sentir pronto. Seus relacionamentos estão morrendo de medo disfarçado de prudência. Você não se abre porque pode se machucar. Não se conecta profundamente porque pode perder. Não ama completamente porque pode sofrer. E no processo de se proteger da dor, você se protege da vida. Seu trabalho está estagnado porque você não arrisca. Não propõe ideias que podem falhar. Não tenta projetos que podem expor suas limitações. Não dá o passo que pode te levar ao próximo nível, porque esse passo tem risco. Então você fica onde está, seguro, morno, morto por dentro. Seus sonhos estão apodrecendo em uma lista mental de "um dia farei isso", mas você nunca fará, porque um dia não existe. Existe apenas hoje, e hoje você escolhe evitar risco, e amanhã você vai fazer a mesma escolha. E depois de amanhã, até que não haja mais amanhãs. E então você vai perceber que desperdiçou todos os seus hojes esperando por um dia que nunca chegou. O arrependimento não vem de tentar e falhar, vem de nunca ter tentado. Vem de chegar ao fim e perceber que você tinha uma vida para viver e você a usou para se esconder. Você pode continuar como está, pode continuar evitando risco, protegendo-se, esperando o momento perfeito que nunca chega. Pode viver mais 30, 40, 50 anos assim, seguro, protegido, pequeno. Pode chegar ao último dia e olhar para trás e ver uma vida inteira de potencial não realizado, de coragem não exercida, de amor não arriscado, de experiências não vividas. Pode morrer com a biblioteca de desculpas que você construiu. Não era o momento certo, era muito arriscado. Eu tinha responsabilidades e essas desculpas vão morrer com você, porque no final ninguém se importa com suas razões para não ter vivido. É uma escolha e é sua, ou pode fazer como o rato. Pode sair da toca tremendo, mas movendo. Pode arriscar sabendo que pode falhar. Pode tentar sabendo que pode ser rejeitado. Pode amar sabendo que pode perder. Pode criar sabendo que pode ser criticado. Pode viver sabendo que vai morrer. Pode trocar segurança garantida por possibilidade real. Pode falhar 1000 vezes e ter 1000 histórias para contar ao invés de 0 fracassos e 0 vida. Pode chegar ao último dia e dizer: eu tentei, eu arrisquei, eu vivi. O rato já escolheu. Ele sai da toca todo dia, ele vive. E você? Olhe para ele agora. O rato está parado na entrada da toca. A noite está caindo. O mundo lá fora é perigoso. Sombras se movem. Sons ecoam. Cada sentido dele grita perigo. O corpo pequeno treme. O coração bate acelerado. Todo instinto diz: fique onde está. E ele sai. Não porque deixou de ter medo. Não porque o mundo ficou mais seguro. Não porque ele tem garantias de que vai sobreviver. Ele sai porque viver é mais importante que sobreviver. Porque experiência é mais valiosa que segurança. Porque tentar e falhar é melhor que nunca tentar. As patas pequenas tocam o chão fora da toca. O corpo se move, alerta controlado. Os olhos escaneiam constantemente. Ele está completamente presente, completamente vivo.
completamente comprometido com este momento de risco calculado, mas real. Ele pode morrer hoje. Talvez um gato o pegue. Talvez ele coma veneno. Talvez seja seu último dia. Mas ele não vai morrer na toca se perguntando: e se eu tivesse tentado? Ele vai morrer tentando. E mesmo que morra, ele terá vivido mais nesses momentos de coragem tremulante do que você viveu em anos de segurança garantida. O rato está te observando, te perguntando: quando você vai sair da sua toca? Quando você vai parar de usar medo como desculpa? Quando você vai trocar sobrevivência segura por vida real? A toca é confortável, mas você não nasceu para morrer lentamente em conforto. Você nasceu para viver completamente em risco. Você vai sair da toca? Você vai tentar aquela coisa que te assusta, arriscar aquele amor que pode te machucar, começar aquele projeto que pode falhar? Você vai viver com medo ao invés de morrer de medo? No último dia você vai dizer: eu tentei ou eu tive medo? Escreva nos comentários: eu saio da toca. Porque quando você escreve isso, você está fazendo mais que comentar em um vídeo. Você está declarando que medo não decide mais, que você vai tentar mesmo tremendo, que você vai arriscar mesmo podendo falhar, que você vai viver mesmo sabendo que vai morrer. Você está dizendo para a versão de você que se esconde: hoje acabou. Hoje eu me torno como o rato. Hoje eu aceito que viver significa arriscar. Hoje eu paro de esperar por coragem e começo a agir com medo. E o agora é tudo o que existe. Aproveite e se inscreva no canal e até o próximo desafio.